Olá, meu nome é Ana Carolina Lins e Silva, eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e aqui estamos para a aula 15 do módulo 4 do curso de Conservação da Biodiversidade. Este módulo 4 vai tratar, no geral, das políticas públicas aplicadas à conservação. Vocês devem estar se perguntando o que é que uma bióloga está aqui falando sobre políticas públicas. Então, a gente, quando pensa em políticas públicas, geralmente vem à cabeça as leis, né? O conjunto de legislação. E aí eu respondo sim, nós que somos agentes de conservação, eu, vocês, a gente precisa entender um pouco das leis, saber como é que funciona, porque são nossas aliadas na hora que a gente precisa tomar decisões e executar ações relacionadas à conservação da biodiversidade. E também precisamos entender que políticas públicas não são só as leis, mas também na esfera administrativa, da gestão da biodiversidade, da definição de programas. A gente também faz parte desta máquina, né, que se movimenta para fazer a conservação da biodiversidade. Então, talvez eu já tenha pensado assim em algum momento, a lei, política pública não tem nada a ver comigo. Depois eu desconstruí este pensamento para sim entender que eu faço parte dessa grande engrenagem. Então, a gente vai definir algumas coisas aqui, como o que são políticas públicas, a conservação da biodiversidade na agenda de decisões internacionais, o histórico breve, né, dessa legislação da biodiversidade no Brasil, e também os esforços coletivos para disponibilização de informações de biodiversidade aos tomadores de decisão. Esse quarto ponto aqui, gente, é uma parte extremamente importante quando, se você é pesquisador, se você está ali na esfera da ciência, da pesquisa sobre biodiversidade, disponibilizar esses dados de alguma forma para embasar boas políticas públicas também faz parte da nossa ação como um agente de conservação. Então, começando primeiro, o que são políticas públicas, a gente precisa entender, aqui eu uso a definição do SEC de 2012, que é um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos com participação direta ou indireta de entes públicos ou privados. O próprio SEC, né, que é um professor da Universidade Estadual de Santa Catarina, ele coloca que existem várias abordagens de se ela é para estar só na mão do governo ou não, mas aí a gente prefere adotar aqui, pensando em conservação, como uma coisa que é multicêntrica. Ela vai estar nas mãos do público, do privado, né, dos agentes de governo, e também pode ser entendida como um conjunto de diretrizes voltadas para o enfrentamento de algum problema público. Então, no momento que a gente percebe que perdas de biodiversidade ou espécies em extinção, perda de hábitat, fragmentação, que tudo isso está levando a perdas de serviços ecossistêmicos e de bem-estar humano e a perdas de espécies. A gente percebe isso como um problema que a sociedade, assim, que é do coletivo, que a sociedade precisa enfrentar. Então, a biodiversidade vai requerer um conjunto de ações e diretrizes para resolver esse problema. Por isso que isso tem sim que fazer parte das nossas estratégias de ação, né? Então a gente entende que nesse caso o público vai significar interesse público que permeia o Estado e o governo, o primeiro setor, a iniciativa privada, que é o segundo setor, e as organizações da sociedade civil, terceiro setor, e que vai envolver várias estratégias tanto as políticas, como processos de decisão, né, proposição, projetos de lei, a promulgação, né, de legislação e tal, quanto as administrativas, como a elaboração e execução de projetos, de programas e de atividades realizadas pelo governo. O ciclo das políticas públicas, né, como definido pelos estudiosos de políticas públicas, começa com a identificação de um problema público, ou seja, um problema da coletividade. E aí vamos pensar no nosso problema da biodiversidade sendo perdida, né, extinção, perda de hábitats e tal, e perda de serviços ecossistêmicos. Vamos ver que isso foi identificado lá atrás como um problema. Então, a gente precisa colocar esse problema numa agenda, num rol de problemas, onde você vai definir prioridades e aí você percebe, tá, é um problema, precisa ser resolvido, a gente vai pensar nas alternativas. Então, vai ser o quê? Vai ser um programa, vai ser uma formulação de uma lei, perdão, vai ser uma... O que vai ser para resolver aquele problema? Então, com isso, a gente vai pensar que vai ser necessária uma tomada de decisão, que é entre as alternativas, eu vou escolher aquela que
vá me garantir uma decisão, essa decisão sendo tomada vai ser implementada. Após a implementação, a gente vai precisar fazer uma avaliação ou uma sequência de avaliações que vão levar a política pública a ser mantida ou a ser extinta. Então, isso, se a gente pensa no grande problema da perda de biodiversidade, é bem fácil imaginar que surge como um problema identificado e que vai virando uma política pública que precisa ser mantida, extinta, revista, né, como a gente tem feito com relação às políticas públicas de biodiversidade. A gente consegue perceber claramente onde a gente se encaixa, né, nessa história toda, quando a gente percebe se eu sou uma pesquisadora e docente nas ciências naturais, né? E aí eu estou aqui pesquisando os ecossistemas, aqui meu objeto de estudo, percebo que o impacto humano, de alguma forma, está modificando as respostas que eu tenho nesse ecossistema. E isso está alterando funções ecossistêmicas. Então, imagina, se o impacto humano está levando a uma diminuição da água ou da qualidade da água, esse serviço aqui, isso vai ser comunicado, né? Isso vai passar por uma valoração, e aí, se perder qualidade de água é importante, isso vai entrar numa agenda dos problemas públicos, então isso já passou para uma outra esfera, na esfera mais das ciências sociais, e aí essa valoração pode ter ou não uma precificação, de forma que isso chega nesse outro espaço, que é o espaço da formulação das políticas públicas. Então, sim, eu entendi que essa perda, eu valorei, ela precisa entrar na agenda, entrou numa agenda, vou precisar formular alguma política pública para resolver esse problema, que é um problema coletivo. E aí, se essa política pública vai impactar nas decisões, pode ser nas decisões de todas as pessoas, como nas decisões dos agentes de governo, a gente vai ter essa decisão influenciando esse impacto humano. Então, digamos que exista alguma coisa impermeabilizando o solo, está fazendo a diminuição da qualidade de água, ou está se jogando resíduos sólidos que estão impactando a qualidade da água. Na hora que essa roda gira e existe uma política pública que interfere nas decisões e que não se joga mais o resíduo, e eu começo aqui na minha esfera das ciências naturais, eu começo a perceber a qualidade dessa água melhorando. Então, ora, girou e o impacto lá na fonte diminuiu. Houve uma retroalimentação a partir da comunicação do impacto até a política pública voltar agindo nas decisões. Isso aqui eu tomei a liberdade de traduzir, está no livro Conservação, Biologia da Conservação para Todos. Eu acho que é bem interessante a gente se perceber dentro desse grande ciclo para fazer conservação, né? Então, eu estou neste grande ciclo aqui e se eu estiver apenas pesquisando, digamos assim, esses meus resultados de alguma forma podem influenciar as políticas públicas. E aí a gente percebe que a conservação efetiva vai requerer a gente saber como as decisões das pessoas impactam os ecossistemas, como os ecossistemas vão produzir benefícios para as pessoas sob este impacto, né? Como esses serviços vão ser valorados, como esses valores são transformados ou regulamentados por políticas públicas e como essas políticas públicas vão influenciar as ações humanas. Então, aqui, essas ações humanas podem influenciar as decisões, né? Então, essa retroalimentação. Então, as políticas públicas aplicadas à conservação da biodiversidade no Brasil surgiram a partir da identificação dos problemas relacionados à perda da biodiversidade. E a gente vai ter que cientistas, políticos, governantes e membros da sociedade civil, lá desde o século XIX, vêm dando esforços no desenvolvimento e implantação de uma política de conservação da biodiversidade. Isso a gente sente na forma de participação em convenções internacionais, que o Brasil participa, leis federais, estaduais, municipais, criação e implementação de programas diversos voltados à proteção da biodiversidade e as ações de governança. O Brasil, então, vai ter um importante conjunto de normas de proteção à biodiversidade e também participa de importantes tratados internacionais. A gente tem, pelo menos desde a década de 1930, claro que tem algumas ações que foram políticas públicas lá no século XIX, voltadas a reflorestamento, né, a cuidar das nascentes, como o emblemático caso da Floresta da Tijuca, mas aí em 1930, esta década,
é que é considerada aquela década em que as questões relativas à conservação começaram a tomar forma, né, mais definitiva, com o Código das Águas e o primeiro Código Florestal de 1934 e a criação de algumas unidades de conservação, como o Parque Nacional do Itatiaia, em 1937, e o Parque Nacional do Iguaçu, em 1939. Então, a década de 1930 foi bem emblemática para essa consolidação dessas primeiras leis voltadas à conservação. A gente vai ter normas de 1960 e 70, que são bem importantes até hoje, como a Lei da Fauna, de 1967, o Tratado da Antártida, de 1975. Mas a base jurídica, né, a organização desse sistema é bem mais recente, da década de 1980. Principalmente em 1981, quando a gente vai ter um caminho, né, traçado em direção a uma legislação integrada com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, que vai criar o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. A criação do SISNAMA é bem importante porque o SISNAMA, aqui, ó, Sistema Nacional do Meio Ambiente, vai colocar a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos como responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. O objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente é preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida e assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico e interesses da segurança nacional e proteção da dignidade da vida humana. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente vai inaugurar esse grande sistema onde você tem o órgão superior do governo federal, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente como o órgão central, né? E você vai ter os órgãos seccionais, que são os órgãos estaduais, e os órgãos locais, que são os órgãos ou entidades municipais, todos participando desse mesmo sistema, né? O chamado Sistema Nacional do Meio Ambiente. Aí a gente vai ver que essas normas, na década de 1980, estavam ligadas muito, primeiro, à organização institucional, como é o caso da Política Nacional de Meio Ambiente, e também controle de poluição e degradação e fortalecimento da participação da sociedade neste controle. Aqui, por exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, lá criado em 1981, tem resoluções como a resolução de 1900, a resolução 1/86 e a 9 de 87, que tratam de procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental, que mostram esta preocupação tanto com controle da degradação, né, quanto dos mecanismos de participação da sociedade. E aí, em 1988, o que a gente tem? Este grande marco, né, dos anos 1980, desta década, que é a nossa Constituição Federal. E o famoso artigo 225 da Constituição, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, esse artigo 225, ele coloca como um direito constitucional o meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos os cidadãos. Então, a gente vai ter várias atividades que foram especificadas para serem desenvolvidas pelo poder público para garantir esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. E importante marcar aqui a definição da floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira como patrimônios nacionais. Aí vamos ver, passando 88, né? Então, lembrando, recapitulando, década de 1980, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, depois a gente tem a nossa Constituição, e aí são esses marcos com relação ao meio ambiente. E aí, no âmbito internacional, no comecinho da década de 1990, a gente tem algumas convenções aparecendo que são extremamente relevantes para a biodiversidade, incluindo a mais importante delas, que é a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a CDB. Eu destaco aqui nos anos
após 1988, né, começo dos anos 90, você tem a Convenção de Ramsar, que é aquela que trata das zonas úmidas, né? Ela foi aprovada em 82, mas ela só foi ratificada no Brasil em 1992 e promulgada em 1996. E a gente tem a CDB, esta estabelecida na Rio 92, ratificada no Brasil em 1994 e promulgada em 1998. E aí, só fazendo um parêntese aqui sobre a Rio 92, nessa grande Conferência das Nações Unidas, a chamada Rio 92 ou ECO 92, dela saíram várias convenções, né, vários tratados internacionais. A gente destaca aqui a Convenção do Combate à Desertificação, a Convenção sobre Mudanças do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica. As três foram assinadas na Rio 92, o Brasil signatário das três, e aí a gente vai dar um destaque aqui sobre a Convenção sobre diversidade biológica, mas todas essas convenções elas caminham muito juntas, principalmente a de clima e diversidade biológica, que hoje estão bem integradas, né? Porque tanto o clima e a diversidade biológica um interfere no outro, né? Essa via de mão dupla. Então, dando destaque sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica, a chamada CDB, na sigla, é um tratado da ONU, é considerado o mais importante instrumento internacional sobre biodiversidade. Ela conta com 196 membros, dos quais 168 assinaram, né, e estão esperando a ratificação. Entrou em vigor em dezembro de 1993. Está estruturada em 42 artigos que se dividem em três bases principais, que são conservação da diversidade biológica, uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. Então, são essas três bases da CDB. A CDB, como uma convenção, ela não é um documento estático, que foi criado em 92 e é um conjunto parado de 42 artigos. Não, ela é dinâmica, as partes se reúnem periodicamente nas chamadas conferências das partes e ali são tomadas decisões, né? Então a gente tem um arcabouço para diversas outras convenções e acordos ambientais mais específicos. Como, por exemplo, é filho da CDB o chamado Protocolo de Cartagena, que trata de biossegurança, que é de 2003, o Brasil assinou e ratificou. É também o Protocolo de Nagoya sobre o acesso a recursos genéticos e repartição justa e equitativa dos benefícios advindos de sua utilização, é de 2014, o Brasil ainda não ratificou. Há uma grande polêmica com relação a isso. Existem também planos estratégicos e programas temáticos que são definidos exatamente nas conferências das partes, nas COPs, que é o órgão supremo decisório. Então, as 4 primeiras COPs após 92 foram realizadas anualmente e depois, a partir da quinta, a conferência das partes, as COPs, passaram a acontecer de 2 em 2 anos. Aí a gente teve 14 encontros até agora, a COP 14 foi no Egito em 2018, teria havido a COP 15, né, em 2020, mas foi adiada para 2021 por conta de pandemia. E aí, gente, a COP 10 foi extremamente importante porque neste momento aqui, essa conferência realizada em Nagoya, no Japão, na província de Aichi, nesse momento houve uma proposição que foi aceita e todos os países concordaram em, primeiro, definir a década de 2011 a 2020 como a década da biodiversidade. E essa década da biodiversidade precisava ter um foco, um conjunto de metas para tratar da biodiversidade de uma maneira global. E aí saiu como resultado dessa COP o Plano Estratégico de Biodiversidade 2011-2020, que inclui as chamadas metas de Aichi, que são um conjunto de 20 metas organizadas em 5 objetivos estratégicos para exatamente esse período traçado 2011-2020. Foi feito um grande trabalho para traduzir, né, ou colocar esse conjunto de metas na forma de símbolos, né, que esses 20 reunidos nesses 5, para que pudesse ser acessível, né, globalmente. E aí a gente teve muitas reuniões de conservação, de biodiversidade, que falavam sempre nas famosas metas de Aichi. O prazo de 2020, né, da década, encerrou no ano passado. A COP15 é esperada, esse grande momento onde vai se avaliar o que é que conseguiu se fazer das metas traçadas.
Então, os 5 objetivos estratégicos vão ser representados aqui como ABCDE. O A, o objetivo as metas que estão nesse grupo A é tratar as causas da biodiversidade e internalizar o termo biodiversidade. O B, reduzir as pressões sobre a biodiversidade. O C, melhorar a situação da biodiversidade. O D, ressaltar os benefícios e os serviços ecossistêmicos. E o E, aprimorar o planejamento participativo, a gestão do conhecimento e capacitação. Então, eu vou dar exemplo de 2 metas desse conjunto de 20, uma que está no objetivo A e outra que está no objetivo C. Para vocês perceberem como que são essas metas. O A meta que eu vou trazer, que é a meta 1, diz respeito a internalizar o tema. O C, melhorar a situação. Então, vamos lá. Na meta 1, está no objetivo A, que é internalizar a biodiversidade. Até 2020, no mais tardar, as pessoas terão conhecimento dos valores da biodiversidade e das medidas que poderão tomar para preservá-la e utilizá-la de forma sustentável. Está aqui o símbolo, é a meta da comunicação, da informação circulando entre as pessoas sobre biodiversidade e forma de utilizar de forma sustentável. A meta 11, que está no objetivo C, que é aquele de cuidar, né, da proteção, de melhorar a proteção e o status de proteção. Vocês veem que o símbolo é uma cerca. Então, ela diz exatamente com relação a áreas protegidas. A gente vai ter que, até 2020, pelo menos 17% das áreas terrestres e águas continentais e 10% das áreas marinhas e costeiras estarão protegidos, preservados por um sistema de áreas protegidas. Então, essa meta 11, que as pessoas, né, costumavam chamar a meta 1710, que é a meta 17% do terrestre e 10% do marinho costeiro, está com algum regime especial de proteção. Então, a gente está falando de áreas protegidas. A CDB mantém o que eles chamam de panorama da biodiversidade global. Então, antes das reuniões, sempre é feita uma análise de onde que nós chegamos com relação às metas. Isso foi sendo feito a cada 2 anos. Esse que é o Outlook 5, o GBO 5, é o que diz respeito ao fechamento, né, dos 10 anos, da década. E aí eles representam o quê? Se a meta for cumprida certinho, né, se eu tracei 17 e eu tenho 17, por exemplo, ela fica verde. Se eu passei da meta, fica azul. Se eu caminhei, mas eu fiquei abaixo, é amarelo. Se eu não saí do canto, né, vermelho. E se piorei a situação, ela fica roxinha. Então, para informação, nenhuma das 20 metas foi integralmente cumprida. E apenas 6 foram parcialmente atingidas. Para ser integralmente cumprida, ela precisava estar toda verde ou verde-azul, né? E aí a gente tem, olha lá, a meta 1, que foi aquela que eu coloquei para vocês, a da comunicação, foi dividida em 2 componentes. Se a gente pensar, as pessoas precisam saber da biodiversidade. Caminhou, mas não atingiu. E precisam saber como conservar e usar de forma sustentável. Caminhou, mas não atingiu. Na meta 11, a gente atingiu aqui os 2 percentuais, o 17 e o 10. Agora, o 3 é o quê? Conservá-lo de forma eficiente, dentro de áreas que sejam importantes para os serviços ecossistêmicos, que sejam bem conectadas, que são essas outras participantes aqui da meta, não foram atingidas. Por isso, ela não é considerada como integralmente cumprida, e sim parcialmente. E aí, no Brasil, quando aconteceu essa definição das metas de Aichi, o Brasil estava na CDB, volta para casa com essas metas, esse conjunto de metas aqui, né, aqui representando a 11, a 12, a 13, para executar no Brasil, Aichi e CDB. O que é que o Brasil faz? Bom, o Brasil tem, desde 2002, a chamada Política Nacional de Biodiversidade. E na política nacional está definido que vai existir uma Comissão Nacional de Biodiversidade para tratar dessas questões relativas à CDB, a chamada CONABio. Então, a Comissão Nacional precisa pegar essa meta 1710 e dizer como que o Brasil vai fazer, né? E aí a CONABio definiu o seguinte: os 17%, a gente primeiro precisa particionar isso entre os biomas. Então, cada bioma vai ter que atingir esse percentual. A Amazônia, a gente vai puxar para cima, 30%. Então, a meta brasileira era 30% da Amazônia ser protegida até 2020 e 17% de cada um dos biomas e 10% das áreas marinhas, tá? E aí,
A Política Nacional de Biodiversidade de 2002, quando fez essa definição do CONABio, então o CONABio passa a ser essa comissão que vai sempre fazer essa transcrição, né, do que é trazido da CDB para a realidade brasileira. Ela foi fruto de um grande processo que passou por muitas reuniões, ela teve uma primeira versão, uma segunda versão e uma versão final. Então, a Política Nacional de Biodiversidade é um decreto, o decreto 4339/2002, e aí cria toda essa estrutura, né, para tratar e para implementar a Convenção sobre Diversidade Biológica dentro do nosso país. E aí a gente vai ter na legislação brasileira, após 1990, algumas coisas também bem importantes foram acontecendo, né? Além dessas convenções internacionais que o Brasil passou a fazer parte. A gente vai ter, coloco aqui alguns poucos destaques, como a Lei de Crimes Ambientais, que é de 98, regulamentada em 2008. A gente vai ter o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é de 2000, regulamentado em 2002. A Lei de Proteção da Mata Atlântica, o único bioma que tem uma lei exclusiva própria, que é de 2006. A Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que substituiu o Código Florestal, né, com muitas polêmicas, que é de 2012. A Lei da Biodiversidade, que é de 2015. Então, todo esse conjunto, né, faz parte desse repertório que a gente tem para a proteção da biodiversidade. É interessante que a Câmara dos Deputados, de vez em quando, tinha uma versão 2015, depois uma 2019, compila, né, faz essa grande junção dessa legislação sobre meio ambiente específica sobre biodiversidade. É bem interessante acessar esse volume, tem um resumo sempre na frente, e depois os textos, né, das leis. Essa versão 2019 abre com a Convenção sobre Diversidade Biológica, que é um decreto dentro do Brasil, né? Então, ela está promulgada no Brasil. Então, a gente começa lendo sobre os textos da Convenção e depois essas outras leis que a gente usa, né, para fazer a conservação da biodiversidade. Então, como um exemplo aqui, lá quando se veio com as metas de Aichi, então, em 2011, o Ministério do Meio Ambiente falou, a gente precisa ter 1710, né? Então, antes de sair aquela determinação do CONABio, o pessoal precisa saber onde é que a gente está em 2010, para a gente saber o quanto que a gente precisa aumentar. Então, um produto da Política Nacional de Biodiversidade, mais o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, por exemplo, foi fazer esse estudo. Então, veja, eu tinha uma meta, que é da convenção, que é organizada pelo pessoal da Comissão Nacional de Biodiversidade, e eu precisava, para atingir essa meta, eu precisava trabalhar com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, você percebe quanto que essas coisas estão interligadas dentro desse grande sistema. A partir desse estudo, que é de 2011, se viu que a Amazônia, que o Brasil traçou como 30%, só tinha 25%, né? Faltava ainda um pedaço, e nenhum dos outros biomas, nem o marinho, chegava nem perto de 17%. O marinho assustava que ele era apenas 2%, era um pouquinho menos de 2%, arredondado para 2%. Mas aí biomas como Pampa e Pantanal, bem defasado em termos de percentuais de proteção. Então é muito bom que essas convenções internacionais acabam obrigando a gente a olhar para dentro, né? A partir do momento que a gente tem a nossa CDB, que passa a ser legalmente vinculante dentro do país, e aí você passa a olhar para dentro e você pode fazer esse levantamento e estimular políticas públicas de criação de novas unidades de conservação, para poder elevar esses percentuais. Então, você vê como essa integração é importante. E aí, para a gente observar também o tipo de estímulo, né, internacional a essas políticas públicas, a gente tem a chamada Agenda 2030. Lá na Rio Mais 20, a Rio 92, 20 anos depois, em 2012, na reunião se percebeu que a gente tinha que ter algum conjunto de metas que fosse mais abrangente. Não adiantava ter só as de biodiversidade, só as de redução de pobreza, que eram aquelas metas do milênio. A gente tinha que ter alguma coisa que integrasse, planeta, pessoas, prosperidade, paz e parcerias. E a partir desse entendimento, em 2015, a ONU lançou
os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que conversam com a CDB, né, que conversam com esses outros instrumentos de biodiversidade. E aqui no meio desses objetivos, que é dividido em 169 metas, você tem questões climáticas, você tem vida na água, você tem vida na terra. Então, o componente biodiversidade, o componente meio ambiente está aqui, junto com questões de gênero, questões de educação, de pobreza, de saúde e bem-estar. Então, esse conjunto, olhando o planeta e pessoas de uma forma integrada, é o grande objetivo, né, desses chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso foi reorganizado de várias formas por vários pesquisadores e grupos internacionais, o pessoal da economia da biodiversidade e dos ecossistemas reorganizou e, na visão deles, esses objetivos que estão aqui, que eles chamam de, nessa hierarquia, que eles são mais basais, são os principais que a gente precisa olhar. Eles falam, se a gente não cuidar, olha aqui, da vida na terra e da vida na água, são esses dois aqui, o 14 e o 15, a gente não consegue ter dignidade, justiça, prosperidade. A gente não consegue cuidar dos outros objetivos se a gente não olhar primeiramente para vida na terra e vida na água, que são colocados como os basais. E aí, gente, o que tem sido feito na forma de criar pontes entre o tomador de decisão e a pessoa que está fazendo as políticas públicas e executando, e o que se tem de conhecimento de biodiversidade? É preciso fazer essa ligação, até para poder avaliar de maneira correta as políticas públicas. Então, para isso, tem sido feito, principalmente nos últimos 10 anos, eu diria, um esforço coletivo muito grande para disponibilizar as informações de biodiversidade aos tomadores de decisão. Aquele panorama global que eu mostrei para vocês tem uma síntese para tomadores de decisão. Então, é um documento bem mais enxuto, com 10, 15 páginas, e com muitos gráficos, com uma informação filtrada e acessível para o tomador de decisão. Não necessariamente ter uma formação, né, em ciências biológicas ou áreas afins, para ele conseguir compreender esses dados. O Painel Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, junto com o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, também produziu um documento, está aqui, ó, sumário para tomadores de decisão. Então, a gente vê que esse é o que há de mais, assim, que hoje é mais consistente, né? A forma de você unir informação e políticas públicas. Então, segundo tanto o painel brasileiro quanto o intergovernamental de biodiversidade, se considera que não há desenvolvimento socioeconômico e humano em bases sustentáveis sem a conservação sustentável da biodiversidade. Só que políticas públicas subnacionais, nacionais e internacionais têm que ter base científica e elas devem levar em conta as relações complexas entre biodiversidade, serviços ecossistêmicos e pessoas. Então, a ponte entre conhecimento e políticas públicas tem que ser construída o tempo todo. Essa figura aqui, por exemplo, é da Rede Clima, que é as questões climáticas e as políticas públicas que têm que se unirem de alguma forma, né? Alguma ponte tem que sempre estar sendo formada. Então, a iniciativa voltada especificamente para a biodiversidade aparece na forma do painel intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. E existe a contrapartida brasileira, um grupo brasileiro que é o Painel Brasileiro, né, de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, coordenado por esse grupo aqui, que é o grupo principal, por vários ramos, tratando de serviços ecossistêmicos como polinização, carbono, questões de perda de extinção de espécies. Então, tudo isso está sendo tratado no bojo do painel. Isso foi, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional, foram liberados relatórios em 2019. Em ambos, a gente tem a síntese para os tomadores de decisão, a síntese para os tomadores de decisão. As sínteses contam com informações como essas aqui, onde você diz, só para dar um destaque, né, que a gente tem, quanto que a gente tem de turismo em unidades de conservação, quanto que a gente tem de energia de fontes renováveis, né? O quanto que a gente tem de produção pesqueira no Brasil. Então, você tem toda uma informação de como que a gente depende da biodiversidade. Também tem informação de onde se localiza a pobreza em relação à biodiversidade. Esse estudo mostrou que 40% da cobertura vegetal está contida em 400 municípios, que é apenas 7% do total do país, onde vive 13% das pessoas mais carentes. Então, você localiza a pobreza em relação à vida na terra, né? E aí você consegue
construir essas pontes. E você também tem coisas como a informação de que a gente tem 141 culturas agrícolas brasileiras, 85 são exclusivamente dependentes da polinização. A gente também tem 40 mil espécies de plantas nativas, dessas 469 são cultivadas em sistemas agroflorestais. Então, a informação fácil, acessível, filtrada, que vai para a mão do tomador de decisão, quem vai ser o executor principal dessas políticas públicas, né? A gente vê questões de impactos de mudanças climáticas, por exemplo, que já existem dados mostrando a vulnerabilidade de todos os biomas brasileiros às mudanças climáticas, na forma de perda de espécies, na forma de inundações, né, de vulnerabilidade social, de savanização, de invasão por espécies exóticas. Isso está divulgado neste relatório do sumário para os tomadores de decisão, publicado em 2019. E aí, para o painel brasileiro sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, a solução está nas mãos da governança. Eles colocam lá o entendimento de governança como o que os gestores fazem e o que resulta dessas ações. Né? Então, o gestor faz alguma coisa e tem um resultado, isso é uma governança, que pode ser positiva ou não. E aí eles sintetizam isso nesse quadro, mostrando que os setores políticos, né, vão desenvolver conjunto de instrumentos, ferramentas e métodos para apoiar as políticas, e aqui os atores sociais envolvidos nas políticas públicas vão se arranjar institucionalmente. Isso pode ser centralizado ou descentralizado, nos modos de governança. E a forma com que essa governança acontece e as políticas setoriais que são desenvolvidas é o que vai decidir se essas políticas públicas vão limitar ou vão oportunizar a tomada de decisão. Decisões que sejam boas, coerentes, né, e que levem a biodiversidade a ser conservada. E aí se considera que para a gestão da biodiversidade ser efetiva, a gente precisa dessas três coisas. Primeiro, que a preocupação seja grande o suficiente para disponibilizar recursos para a biodiversidade. Que existe um ambiente no qual os gestores possam cumprir os compromissos assumidos. E o terceiro, que os gestores tenham capacidade política e administrativa para ajustar, se necessário, para implementar esses acordos. Então, com isso, eu agradeço a participação de vocês e até uma próxima aula. Obrigada.